Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te trago informações sobre Carlos Vinícius, que atualmente está no Fulham e pode ser centroavante do Corinthians. Vamos falar também sobre Rodrigo Garro, que vai para jogo contra o Palmeiras. O nome Tite também segue ainda como pauta do Corinthians para assumir o comando técnico. Tenho informações para trazer para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, fiel. O like é de importância. Deixa o like para nos ajudar a crescer cada dia mais. Combinado? Mas só se eu merecer. Já se inscreve no nosso canal. Estamos chegando a 40 mil inscritos. O canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à colaboração que o corintianeiro tem com vocês. Combinado, fiel? Então chega de enrolação e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, quero iniciar esse vídeo aqui já falando do comando técnico do Corinthians e já respondendo alguns comentários de vocês também, tá? Eu volto a afirmar o que eu trouxe alguns vídeos atrás. Mesmo se o Ramon Dias for campeão paulista, a tendência é que ele saia do Corinthians para assumir ou o Tite ou o Renato Gaúcho, tá, fiel? O que pode mudar nessa história? Ele aplicar aí dois grandes bons jogos aí contra o Palmeiras, se consagrar campeão, e também os treinadores que estão desempregados, que estão aí, vamos dizer assim, sem clube no futebol brasileiro, arrumar outros clubes, até porque eles não vão esperar o Corinthians para sempre, tá? Tem essa linha que o Corinthians, toda negociação, ele faz de cada negociação uma minissérie, uma novela, onde demora muito as negociações, tá? Então o Ramon Dias vai jogar a final amanhã, e depois vai esperar a data FIFA inteira para jogar a outra final contra o Palmeiras. Nesse meio termo, que a data FIFA é um período bastante extenso, pode ser que o Corinthians aí fique a ver navios, pode ser que o Renato receba uma proposta de um outro clube de futebol, pode ser que o Tite receba outra proposta, pode ser que o Tite diga não e o Renato aí está esperando o Corinthians e recebe uma ótima proposta que não dá para esperar, e o Ramon permanecer no cargo. Hoje os dois melhores treinadores que estão sem clube chama-se Tite e Renato Gaúcho. As informações recentes que eu trouxe, fiel, é que o Corinthians fez o primeiro contato com o treinador Tite, tá, fiel, e também com o treinador Renato Gaúcho. O teor da conversa com o treinador Tite, eu não sei, eu não sou uma mosquinha para estar lá dentro. Tem muita gente que consegue informações de primeira linha. Eu não. As informações que eu trago para vocês são informações transparentes e concretas, tá? Houve o contato, mas não sabemos o teor dessa conversa. O Augusto Melo pode ter gostado do que ouviu, ou como pode ter ouvido aí também o terceiro, quarto não do Tite pela quarta vez seguida. Não sabemos. Estou antenado, qualquer informação eu trago para vocês. Referente ao Renato, ele já demonstrou estar disposto, só que a questão é essa: até quanto tempo ele vai estar disposto? Então a gente aguarda, e pode ser que os treinadores aí recebam outras propostas interessantes, tá, fiel? O Ramon Dias, a informação que eu tenho no dia de hoje, eu gosto de datar, tá, fiel? Eu gosto de deixar a data. No dia de hoje, neste horário, Ramon Dias não será treinador do Corinthians, mesmo com um eventual título do Paulistão. Eu sei que traz aquele sentimento pra nós, aquele sentimento de injustiça, assim como o Flamengo fez com o Dorival Júnior. Só que na questão do Dorival Júnior foi totalmente diferente com o Ramon Dias, porque o Dorival Júnior foi campeão com o Flamengo, ele já estava bem, e o Flamengo demitiu para contratar o Vitor Pereira, exatamente que ele tinha sido campeão. Então foi uma situação muito diferente desta do Ramon Dias, porque o Dorival é um ótimo treinador. O Ramon Dias, ele tem a sua competência, ele tem aí, vamos dizer assim, os seus méritos, só que é um treinador que já prejudicou o Corinthians, cara, muito. Aquilo lá foi erro do treinador, o Corinthians perder para o Flamengo. O Corinthians foi eliminado pelo Flamengo, o Corinthians foi eliminado pelo Racing, o Corinthians foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, todos campeonatos importantes que teve muito a ver com o Ramon Dias, com os erros que eles cometeram nessas fases de eliminações de mata-mata. É isso que eu quero dizer pra vocês. Pesou demais as decisões do Ramon Dias nesses jogos que causaram a eliminação do Corinthians. Então por isso que pesa contra o treinador. E por isso que o Corinthians pode pensar no mercado em trazer um treinador com um status diferente. Fiel, este clube aqui merece um treinador que consiga fazer um Corinthians jogar bola. Esse elenco do Corinthians pode produzir mais do que está produzindo. O Corinthians hoje ele é totalmente engessado taticamente. O Corinthians joga com o Losango no meio campo e pronto, acabou. O Corinthians não sabe jogar de forma diferente. Então, com todo respeito, eu acredito que o Ramon Dias tem os seus méritos, como eu disse, mas não está preparado para disputar os grandes campeonatos pelo Corinthians. Pelo menos é o meu pensamento. Agora, há a possibilidade dele ficar? Fiel, é lógico que há. A gente aqui não é o dono da razão. A gente traz as informações do momento. Mas futebol, as coisas mudam toda hora. Então, de repente, esses dois treinadores, um pode dizer não, outro pode ir para outro clube, e o Corinthians iniciar o Brasileirão com o Ramon. Pode ser que aconteça. E o Ramon pode ir bem no Brasileiro. Pode ser que aconteça, como pode ir mal também, tá, fiel? Então, há divergências hoje dentro do Corinthians para a saída do Ramon Dias. Hoje, diretores do Corinthians pressionam para a saída do Ramon Dias, em que o próprio treinador admitiu na entrevista de final do Paulistão que está sofrendo pressão dentro do clube, que ele acha isso normal, já passou isso como treinador antes, já passou isso como jogador também, segundo o próprio treinador, tá? Então a coisa pro Ramon Dias não está boa, tá, fiel? Não está boa, mesmo causando o título aí, mesmo o Corinthians consagrando campeão, e se Deus quiser vai ser, pode ser que ele saia do Corinthians mesmo assim. Eu afirmo as informações que eu trouxe em vídeos passados, que ele não continuará
como treinador do Corinthians, mesmo sendo campeão. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião, porque agora eu quero trazer informações referente a Rodrigo Garro, tá, fiel? Por quê, corintianeiro? No jogo contra o Santos, fiel, na semifinal, Corinthians e Santos, eu fui o único que trouxe a informação que o Rodrigo Garro iria para jogo horas e horas antes do jogo. Estou falando isso para me gabar, estou falando que é interessante eu vender meu peixe para vocês verem que a gente é bem informado. E eu volto a afirmar para vocês que Rodrigo Garro vai para jogo diante do Palmeiras, tá? É informação, não é opinião. Rodrigo Garro está confirmado para jogar contra o Palmeiras. É lógico, fiel, que se a gente for analisar certinho, um jogador que está jogando no sacrifício, um jogador que está com corativo no joelho, um jogador que está tomando infiltração, é lógico que essa dor pode agravar e ele pode sair, pode não jogar esse primeiro jogo da final. É lógico que isso pode acontecer. Só que na data de hoje, nesse momento, agora, o Rodrigo Garro está confirmado para enfrentar o Palmeiras. O departamento médico do Corinthians entende que não vai forçar a situação a ponto do jogador estourar ou ter uma lesão mais grave, em que ele pode ficar aí de 3 a 5 meses parado no Corinthians, tá? Pelo contrário, ele tá tomando infiltração, tá fazendo aí alguns sacrifícios, vai para jogo, só que depois desse jogo ele vai aproveitar esse período de data FIFA para tratar totalmente esse problema patelar que ele tem no joelho, tá, fiel? Então, confirmado, o Rodrigo Garro vai para jogo contra o Palmeiras, é uma ótima notícia. Sei que muitos de vocês, alguns estão pegando no pé do Garro pelos últimos jogos que ele fez no Corinthians, só que se a gente for analisar friamente, fiel, o jogador craque é assim, ele precisou de uma bola apenas para fazer um golaço contra o Santos, e ele estava mal a partida inteira. O Memphis Depay precisou de uma bola para colocar o Yuri Alberto dentro da pequena área na cara do gol, em condições de só parar o pé na bola para finalizar. E ele estava mal o tempo do jogo todo. Jogador craque é assim, jogador que faz a diferença, eles são assim. Então é uma ótima notícia o Rodrigo Garro ir para jogo. Para mim, é o melhor jogador do Corinthians hoje, é o Rodrigo Garro. E essa notícia é muito boa para nós corintianos. Sou da seguinte opinião também. Se ele não estiver bem no jogo, tira o jogador, substitui. Não precisa fazer igual o Barcelona de Guayaquil, que ele não estava bem e jogou até o final do jogo. Isso é absurdo. Se não está bem, vai lá e tira o atleta, pelo menos. É o que eu penso. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Então vamos falar sobre o mercado da bola. Vamos falar sobre centroavante que pode estar chegando no Corinthians, tá? Estou falando do centroavante Carlos Vinícius, jogador de 1,90 m, tá? Deve ter entre sua base de 30 a 31 anos, atualmente no Fulham, jogador de Premier League, jogador que teve seus momentos bons no Fulham, jogador que já fez bastante gol por lá, um jogador bastante experiente. Jogador que vai ficar livre no meio do ano agora e o Corinthians é um dos principais candidatos a contratar o jogador. Sabe informações que Flamengo, tá, fiel? Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco da Gama estariam interessados na contratação do Carlos Vinícius. Só que teve uma coisa que me animou muito, porque o próprio empresário do jogador deu informações que ele vai voltar para o Brasil, o Fulham não interessa sua renovação, o jogador quer um retorno ao Brasil e o próprio empresário do jogador admitiu. Estamos negociando com clubes do Brasil, sim, exatamente essas palavras. Estamos negociando com clubes do Brasil, sim, mas não se aplicam a Flamengo e Atlético Mineiro. Não negociamos com esses dois clubes no momento. Então ele quis dizer que há clubes no Brasil que o jogador está negociando, mas não é o Flamengo e o Atlético Mineiro, tá? Então são informações que eles teriam interesse, mas não negocia com eles, segundo o empresário do jogador Carlos Vinícius. Fiel, obviamente que no Brasil, quando a gente fala de contratação, o Corinthians surge como prioridade, vamos dizer assim, surge como um grande clube a contratar jogadores, porque é um clube de maior vitrine do Brasil, um clube que tem uma torcida enorme, um clube que tem grandes chances de contratar o jogador. Detalhe importante que a gente tem que pautar, não tem como a gente deixar de falar, tá? No meio do ano pode sair jogadores importantes do Corinthians. Já trouxe informações para vocês que pode sair Rodrigo Garro e não adianta ficar bravo comigo, não adianta ficar triste, falar que eu tô querendo aí que saia o jogador, porque eu não quero. Para mim é a melhor contratação do Corinthians. Só que existe uma proposta do Zenit multimilionária que ainda está de pé pro jogador. Pode sair o Yuri Alberto para o próprio Fulham, tá, fiel? Para o próprio Fulham, o jogador já teve interesse, já admitiu que é o seu sonho jogar a Premier League, sonho de jogar a Premier League, aí campeonato da Inglaterra. Então o jogador já admitiu que o seu sonho é sair. Então foi convencido a ficar no Corinthians, só que se propostas chegarem, vão chegar, vocês podem ter certeza, o jogador pode sair do Corinthians. Então há uma grande chance sim hoje do Carlos Vinícius se tornar o jogador do Corinthians, porque o próprio empresário admitiu que existem negociações com clubes do Brasil e o que eu estou falando para você não é uma simples opinião. Estou falando para vocês é informação. Corinthians hoje negocia com o centroavante Carlos Vinícius. Jogador é um modelo de negócio que o Corinthians prefere. É um modelo de negócio perfeito para o Corinthians, tá? Jogador que vem sem custo financeiro nenhum, porque o seu contrato vai se encerrar no meio do ano e não há indícios de renovação de contrato, nem para parte do Fulham e nem para parte do jogador que quer retornar ao Brasil. Um jogador muito bom de bola e seria uma ótima contratação para o Corinthians. Modos de jogar diferentes, tá, fiel? Não é um jogador tão rápido como o Yuri Alberto, é um jogador que tem 1,90 m, é um jogador mais lento, mas é um jogador que faz bastante gols, é um jogador experiente e um bom jogador. Para você que não conhece o Carlos Vinícius, digita aí no YouTube para vocês verem os gols dele.
é muito bom jogador e seria uma baita contratação do Corinthians, tá, fiel? Eu gosto sempre de trazer nesse canal alguns parâmetros para vocês analisarem. Este canal aqui é o canal que menos traz contratações, porque eu não fico aqui só visando likes e cliques. Eu gosto de trazer informação transparente. Igual eu trouxe informações de bastidores sobre Rodrigo Garro, sobre política do clube, sobre o departamento médico do Corinthians, que foi o primeiro jogo. Não é todo dia que tem contratação, fiel. Não é todo dia que o Corinthians está contratando alguém. Tá? Isso não existe no futebol. Se for para mim trazer todos os jogadores que são oferecidos, ou todos os jogadores aí que as pessoas inventam, eu poderia ficar aqui todos os dias trazer um jogador diferente. É o canal que menos traz, mas algo eu quero afirmar para vocês. Quando eu trazer algum jogador é porque realmente existe negociação. Não estou dizendo que o Corinthians vai contratar, não estou dizendo que o Corinthians vai fechar, não estou cravando o Carlos Vinícius, mas estou cravando que existe negociação hoje entre Corinthians e Carlos Vinícius, que atualmente está no Furra e pode vir sem custos para o Corinthians. Lógico que rola uma luva ali pro jogador, um dinheirinho aqui, mas pode vir sem custos para o Timão, já que existe a grande possibilidade do Corinthians perder atacante no meio do ano. Combinado, fiel? Estamos combinados. Estou antenado 24 horas aqui, referência a treinador do Corinthians e referência também ao ataque. Qualquer informação nova eu trago para vocês, sem sombra de dúvidas. Amanhã, meio-dia, tem informação do Corinthians, tudo sobre o jogo Corinthians e Palmeiras, tá, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!